Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive. E ele aparecerá finalmente sobre a terra. Na minha própria carne eu verei a Deus. Eu mesmo o contemplarei. Meus olhos o verão, e não os olhos de um outro. Na minha própria carne eu verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Sim, o meu Redentor vive. E ele aparecerá finalmente sobre a terra. Eu não sei se você sabe que esta palavra é de Jó. Está no livro de Jó, capítulo 19, versículo 24, 25 e seguintes. Jó, naquela sua situação terrível, com o seu corpo tomado pela lepra, os seus inimigos contra ele, até mesmo os seus amigos, os que eram antes amigos dele, se puseram de início a questionar Jó, mas vendo que Jó não cedia aos seus questionamentos, até os seus amigos se tornam opressores de Jó. A esposa de Jó, a mulher de Jó, se põe contra ele. Os seus filhos, as suas filhas se põem contra ele, e por isso até os servos acabam zombando e dando de ombros com Jó. E Jó, em todo esse sofrimento, o que ele exclama é isto. Veja bem, Jó, debaixo de todo esse sofrimento, a palavra dele é de fé. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e ele aparecerá finalmente sobre a terra. Porque Jó acredita, o Senhor põe os seus olhos já bem na frente. E Jó exclama: e ele aparecerá finalmente sobre a terra. Na minha própria carne eu verei a Deus. Aquela carne de Jó que estava apodrecendo pela lepra, ele diz: na minha própria carne eu verei a Deus. Era Jó proclamando a ressurreição, era Jó proclamando a sua ressurreição, quando tudo dizia ao contrário. Veja bem, quando tudo dizia ao contrário, Jó proclama a ressurreição. Jó proclama que o seu Redentor está vivo. Jó proclama a sua ressurreição. Na minha própria carne, aquela carne que estava se despedaçando pela lepra, na minha própria carne eu verei a Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de um outro. Não seriam os olhos de um outro, não. Os meus olhos verão a Deus, com os meus próprios olhos eu contemplarei a Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de um outro. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor está vivo. Diga comigo: eu sei que o meu Redentor está vivo. No meio de todos os problemas que eu passo, eu sei que o meu Redentor está vivo. Na situação difícil que eu estou passando, nas aflições do meu coração, no meio das tribulações por que eu passo, opressões por todos os lados, no meio da angústia em que eu estou, eu sei que o meu Redentor está vivo. Sim, Jesus, o meu Redentor, Ele vive. E Ele aparecerá finalmente sobre a terra. Eu mesmo verei a Deus. Na minha própria carne verei o Senhor. Eu mesmo o contemplarei, e não um outro. Meus olhos o verão, e não os olhos de um outro.
eu sei, o meu Redentor está vivo. Meus irmãos, esta é a proclamação de ressurreição que o Senhor quer que nós façamos hoje. E estou pedindo que o Senhor abençoe você com esta palavra. Pode pegar a sua Bíblia, abrace a sua Bíblia, para você receber toda a bênção desta palavra, para você receber todo o efeito desta palavra. Sim, Senhor, nós estamos pedindo, e eu estou pedindo como sacerdote neste momento, que Tu, Senhor, faças com que esta palavra se realize na vida dos meus irmãos. Eu estou pedindo, Senhor, toda a bênção desta palavra. Eu estou pedindo, Senhor, toda a graça desta palavra sobre estes meus irmãos, sobre estas minhas irmãs, sobre todos esses que nos ouvem, Senhor. Eu estou pedindo a graça da bênção desta palavra. E agora diga baixinho: eu sei que o meu Redentor vive. E Ele aparecerá finalmente sobre a terra. Na minha própria carne eu verei a Deus. Eu mesmo o contemplarei, e não um outro. Meus olhos o verão, e não os olhos de um outro. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, meus irmãos, nós passamos por muitas tribulações, passamos. Eu digo mais, você não é uma exceção, porque toda a nossa geração está passando por tribulações muito grandes, tribulações pessoais, tribulações na família, tribulações no casamento, tribulações de pais com seus filhos, tribulações de filhos com seus pais. Nós estamos passando por dificuldades econômicas, problemas econômicos, nós estamos sendo oprimidos pela própria economia, pelas finanças. Nós estamos sendo apertados por todos os lados, nós estamos sendo agredidos pela violência. Sim, é uma verdadeira agressão ao nosso redor. Sim, nós temos sofrido muito. Eu tenho a certeza, muitos e muitos que estão aqui estão com o coração apertadinho pelo sofrimento. Você veio, claro, você veio buscar o Senhor, você é do Senhor, mas o seu coração está apertado pela dor, pelo sofrimento. Mas o Senhor quer, e aqui não é um escape, não, entenda bem, não é um escape. Pelo contrário, é a salvação que está à nossa disposição. O Senhor quer que nós acreditemos e que, acreditando, nós proclamemos que por cima disso tudo, o meu Redentor vive. Eu me lembro que nós fomos no ECLA, lá em Costa Rica, e lá nós nos encontramos com muitos irmãos latino-americanos. E fizemos muita amizade com os mexicanos, porque eles são bem semelhantes a nós, sabe, também são muito alegres. Um pouco depois daquele ECLA, que é o encontro carismático, católico, latino-americano, aconteceu aquele terremoto no México, acho que você se lembra. E nós recebemos notícia de que irmãos nossos que tinham estado lá no ECLA ficaram soterrados debaixo dos escombros de casas e de prédios que caíram sobre eles. Depois eles nos escreveram, depois nós nos comunicamos com eles, e eles mostraram como foi terrível aquilo. E eles agradeceram, porque justamente lá soterrados, eles se lembraram do que eles tinham vivido naqueles dias de encontro. Eles se lembraram de nós, mas de um modo especial eles disseram: era o Senhor a nossa esperança. Soterrados lá embaixo, não sabendo se alguém viria socorrer a gente, se alguém viria para salvar, se conseguiriam salvar, se chegariam em tempo para nos tirar lá de baixo. Não sabendo de nada,
a nossa confiança era só o Senhor. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, esteja numa situação semelhante, como aqueles nossos irmãos lá do México, soterrados debaixo de problemas. E eu repito, soterrada debaixo de problemas pessoais, de problemas familiares, de problemas do casamento, de problemas com filhos, de problemas com pai, com mãe, de problemas afetivos, de problemas econômicos, problema de serviço, falta de serviço. Não sei, talvez você se sinta uma pessoa assim, soterrada debaixo desses problemas, mas o Senhor está colocando hoje, eu não estou apenas fazendo uma exortação, eu estou declarando aquilo que o Senhor está fazendo. Ele está colocando no seu coração confiança. Sim, hoje nós estamos proclamando, porque é domingo, um grito de ressurreição. E diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo soterrado debaixo de problemas, como Jó eu exclamo: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele aparecerá finalmente sobre a terra. Eu mesmo verei a Deus, eu mesmo o contemplarei, e não um outro. Meus olhos verão a Deus, e não os olhos de um outro. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus, o meu Redentor, está vivo. E agora digo comigo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Sim, enviai o vosso Espírito, e renovareis a face da terra, e renovareis a minha vida, e renovareis a minha comunidade, e renovareis a nossa humanidade, e renovareis a igreja, renovareis a face da terra. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e tudo será restaurado, e renovareis a face da terra. Meus irmãos, nós estamos vivendo estes tempos de esperança. Nós estamos vivendo estes tempos de esperança. A nossa geração é uma geração bem-aventurada. Você poderia até estranhar, mas como a nossa geração, uma geração bem-aventurada, com tudo isso que nós estamos passando? E eu quero explicar. A nossa geração é uma geração privilegiada, é uma geração bem-aventurada. Você sabe que vários padres, de modo especial porque estudaram teologia, eles dizem: os carismas, os dons do Espírito Santo, só aconteceram no começo da igreja, só aconteceram lá naquela época, estão narrados nos Atos dos Apóstolos, e aconteceram naquela época, e dizem eles, depois não aconteceu mais. E sabe que eles têm razão? Até esse ponto que eu disse, eles têm razão. Porque realmente foi assim. Logo depois que Jesus subiu ao céu, na ascensão, e Ele mandou os seus para o cenáculo, não eram somente os apóstolos, eram os discípulos, eram as mulheres, Maria estava com eles. O Senhor derramou o seu Espírito e começou uma época linda na igreja, começou um tempo privilegiado na igreja, um tempo de derramamento do Espírito Santo.
E durante pelo menos 100 anos, eles viveram aquela época linda, de derramamento do Espírito Santo, de dons do Espírito Santo, ministérios do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, milagres acontecendo, e todos os cristãos, todos aqueles que eram evangelizados também recebiam esse derramamento do Espírito Santo. Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sem exceção. Foi uma coisa linda que eles viveram. É só olhar para os Atos dos Apóstolos. Naquele tempo aconteceu isso. Isso demorou cerca de uns 100 anos. Depois, um derramamento do Espírito Santo igual àquele nunca mais aconteceu na história, a não ser nos nossos tempos. Veja bem o que eu estou dizendo. Realmente, depois desse tempo, de cerca de uns 100 anos, de um forte derramamento do Espírito Santo, na história nunca mais aconteceu um derramamento igual, com tantos dons, com tantos prodígios, com tantos milagres, com tantos ministérios, com tantos carismas. Não aconteceu mais. Passaram-se séculos, até chegar à nossa geração. E nós, irmãos, neste século em que nós estamos, e é por isso que eu estou dizendo, a nossa geração é uma geração bem-aventurada. Ela é bem-aventurada como aquela geração do início da igreja que recebeu o derramamento do Espírito, porque um derramamento do Espírito Santo que não aconteceu em outra época, a não ser no início da igreja, está acontecendo sobre nós, está acontecendo na igreja de hoje. A nossa geração, veja, a nossa geração recebeu isso. E o que eu digo com a nossa geração? Nós que estamos vivos, esse derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica aconteceu em 1967. No ano passado completamos 25 anos desta graça, do derramamento do Espírito Santo. Quem nasceu antes de 67, me levante a mão. Somos muitos, não é? Pode abaixar a mão depressa, porque ninguém fique sabendo bem a sua idade. Quem nasceu depois de 1967, levante a mão. E tem vários, não tantos, né? Mas tem várias pessoas. Até uma irmãzinha lá atrás nasceu depois de 67. Então, entre os que nasceram antes de 67 e os que nasceram depois de 67, nós formamos a nossa geração. A nossa geração recebeu, e veja, não aconteceu lá um momento em 1967, começou a acontecer lá, cada vez mais, esse derramamento. E na verdade, meus irmãos, nós não atingimos ainda o auge desse derramamento do Espírito Santo. Nós estamos como que subindo esta montanha. Nós não chegamos ainda ao ápice. E veja, eu não lhes estou falando de um movimento, eu não lhes estou falando a respeito de renovação carismática católica, movimento, não. Eu estou falando de uma grande graça que Deus está concedendo à sua igreja. E como sempre acontece, Deus escolhe os mais simples, Deus escolhe os mais pobres, Deus escolhe os mais incapazes. E é isso que está assustando a igreja, é isso que está assustando os nossos pastores, que pessoas tão simples como nós, que pessoas que não têm cultura como nós, pessoas que não têm conhecimento teológico como nós, pessoas que não foram ordenadas como vocês, e que estão recebendo esta graça, e os dons estão se manifestando, e os ministérios estão acontecendo. Isso tem espantado a igreja, isso tem espantado os nossos pastores, bispos, sacerdotes, porque Deus está fazendo isso. Mas veja, nós somos chamados Renovação Carismática Católica porque era preciso um nome. Mas eu quero dizer a vocês, o Senhor não criou um movimento na igreja, não, o Senhor está dando esta graça
para a sua igreja. E o Senhor quer que todos os cristãos, o Senhor quer que toda a igreja, em todos os segmentos de igreja, em todas as linhas de igreja, em todas as pastorais da igreja, em todas as situações de igreja, leigos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que todos igualmente recebam esta graça, porque é uma graça para a igreja, é a graça para a igreja de Jesus. Esse derramamento do Espírito Santo. Eu sei que você batizado recebeu o Espírito Santo, mas hoje o Senhor quer que não apenas tenhamos o Espírito Santo, mas sejamos cheios do Espírito Santo. Eu sei que você crismado recebeu o Espírito Santo, mas o Senhor quer mais ainda. Ele quer que do seu seio, que do seu coração fluam rios de água viva, que haja em você esse derramamento do Espírito Santo. Eu sei que nós sacerdotes que fomos ordenados, que de modo especial os bispos que receberam a ordenação episcopal, eles receberam o Espírito Santo, e como nós dizemos, eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Mas o Senhor quer que nós, padres, o Senhor quer que os bispos que receberam a plenitude do Espírito Santo, que essa plenitude venha para fora, que essa plenitude venha explodir em torrente de água viva, em favor da igreja, em favor dos irmãos, em favor das ovelhas, em favor dos fiéis. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que cada um de nós, sacerdote, seja uma fonte que jorra. O Senhor quer de maneira especial que cada bispo seja uma fonte que jorra cada vez mais, que o Espírito Santo esteja vivo e operante em cada um de nós, para o bem do povo, para o bem da igreja, para o bem das ovelhas, para o bem dos fiéis. É a grande graça que nós estamos recebendo, a graça do derramamento do Espírito Santo. E diga comigo então: a nossa geração é uma geração bem-aventurada. Ela recebeu um derramamento do Espírito, igual a qual só aconteceu no começo da igreja. Igual a esse derramamento que nós estamos recebendo hoje, só houve um no começo da igreja. E a nossa geração está recebendo um derramamento do Espírito Santo igual àquele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta graça. Muito obrigado porque derramas o Teu Espírito Santo sobre a igreja. Muito obrigado, Senhor, porque derramas o Teu Espírito Santo sobre nós. Enviai o vosso Espírito. Enviai ainda mais o vosso Espírito, e tudo será criado, e tudo será restaurado, e renovareis a face da terra, e renovareis a nós, e renovareis as nossas famílias, e renovareis a igreja, e renovareis a face da terra. Então agora pode aplaudir para valer. Mas essa moeda tem um outro lado. Você pergunta então, se a nossa geração é uma geração bem-aventurada, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tantas doenças? Por que tanta violência? E não é somente violência lá fora, é violência dentro de casa. Por que tantos problemas em casa? Por que tantos vícios em casa? Por que tantos lares desmoronados? Por que tanta infidelidade? Por que tantos adultérios? Por que tantos lares desfeitos? Por que tantas mulheres com o coração despedaçado por causa da sua situação matrimonial? Mas também não são somente mulheres, não, são também homens com o coração despedaçado por causa da situação do próprio casamento. Por que tudo isso? Por que vícios? Por que drogas? Por que filhos caem nas drogas? Por que filhos e filhas entram para os tóxicos? Por que está acontecendo tudo isso? Por que a revolta dos nossos filhos? Por que esta rixa, esta rivalidade, esta revolta que está acontecendo? Este problema de conflito de gerações entre pais e filhos. Por que tudo isso? E por que tantas doenças ao nosso redor? E por que tanta pobreza? E por que tantos menores abandonados? Por que tudo isso? Por que é que está acontecendo tudo isso?
Você se lembra daquela parábola de Jesus, em que ele contou que o pai de família plantou o trigo, semeou o trigo no seu terreno. E o trigo estava começando a brotar. Mas veio o inimigo dele, e de noite, escondido, covardemente, semeou o joio. E o joio, como é joio, logo começou a crescer, e com mais força do que o trigo. E os operários reconheceram logo e perguntaram ao pai de família: mas o senhor não plantou o trigo, e trigo bom, no seu campo? Sim. Mas de onde que vem o joio? Daí o pai de família tomou consciência e disse: foi o meu inimigo. Meus irmãos, esta parábola está acontecendo nos nossos tempos, porque Deus preparou o terreno, porque Deus semeou o trigo neste terreno, que é a nossa geração. A nossa geração é esse terreno. Quando o Senhor começou a derramar, quando o Senhor começou a semear o trigo na nossa geração, porque você se lembra, tudo começou com o Concílio Vaticano II, quando João 23, aquele Papa que pensava em ser apenas um Papa de transição. Sim, ele foi um Papa de transição, mas no pensamento de Deus e não no pensamento dos homens. Ele fez a grande transição, a grande passagem, a grande mudança. Sim, Deus através dele fez a grande transição. Quando João 23 declarou o concílio, foi uma bomba na igreja, ninguém esperava por aquilo, até achavam que era um erro, um engano do Papa, tentaram segurar, mas o Papa estava muito inspirado, ele sabia que era essa a vontade do Senhor. E uma das coisas que ele fez, uma coisa muito simples, mas que foi muito profunda, muito inspirada, dentro da preparação do concílio, foi ele mesmo preparar e escrever com a sua letra uma oração. Até, quem sabe, os que preparavam o concílio pensaram assim: bom, mas que bobeirinha, né? Tanta coisa por fazer, um concílio nos tempos de hoje, o Papa perdendo tempo em escrever uma oraçãozinha, pedindo pelo concílio. Mas não era uma oraçãozinha, não. O próprio Senhor inspirou João 23, ele compôs essa oração, ele mandou que na igreja inteira se rezasse essa igreja. Eu era seminarista nesse tempo, eu acho que muitos de vocês, nas próprias igrejas, em colégios, em paróquias, rezaram aquela oração, e nela se pedia a Deus que enviasse para a igreja um novo Pentecostes, e que se realizassem na igreja os prodígios, os sinais, os milagres que aconteceram no começo da igreja. O Senhor inspirou assim. João 23 escreveu a oração assim. A igreja inteira rezou desta forma. É claro, o Senhor só podia atender a oração da igreja inteira. E aconteceu o concílio. E o concílio já foi a grande preparação do terreno. O terreno estava preparado para que o Senhor derramasse ali o seu Espírito. O trigo do Senhor podia ser derramado. E o que aconteceu foi isso. Logo depois do concílio, eu fui ordenado em 1964. O concílio ainda estava acontecendo. A minha primeira missa foi em latim ainda. Eu sou justamente no tempo da passagem. 64 ainda estava acontecendo o concílio. Em 67, Deus derrama o seu Espírito e começa a derramar cada vez mais o seu Espírito rapidamente, porque não foi uma coisa humana, foi uma coisa de Deus, foi se espalhando de lugar em lugar. Chegou ao Brasil esse derramamento em 1970, pela graça de Deus. Eu dizia a vocês ontem, no dia 2 de novembro de 1971, aqui no Brasil eu já estava recebendo a graça do batismo no Espírito Santo. Não fui o primeiro, não fui o único, mas só para dizer, já em 71, o Senhor já tinha derramado o seu Espírito. Graças a Deus, já faz 21 anos que eu recebi esta graça,
mas para dizer, o Senhor já estava derramando e rapidamente foi se espalhando pelo Brasil, pela América Latina toda, pelo mundo inteiro, meus irmãos. Hoje é um fato inegável. Mas veja bem, na hora que o Senhor semeia o trigo, e o trigo começa a brotar, vem o inimigo de noite, às escondidas, às escuras, covardemente, eu digo mais, de maneira suja. Ele foi sujo fazendo isso. Ele vem e semeia o joio. Você se lembra da década de 60? A década de 60 não foi simplesmente uma mudança na questão da música, não. Foi justamente na década de 60, pelo final da década de 60, que o inimigo de Deus e inimigo da humanidade veio e plantou firme e semeou firme o seu joio a partir das drogas. Mas não foi somente as drogas, não. A partir dessa sexualidade desenfreada que ele começou a espalhar por todos os lados. Vocês lembram lá no final de 67, aquele festival de Woodstock, nos Estados Unidos? Que terrificou a humanidade. Só que só aqui no Rio de Janeiro nós já tivemos 2 festivais desse tipo. Aqui ao lado, nesse Maracanã que está aqui ao nosso lado, tivemos 2 festivais desse tipo, com as mesmas desgraças que aconteceram naquela época, só que ninguém mais ficou estarrecido. E por que ninguém mais ficou estarrecido? Porque infelizmente o joio já vinha sendo crescido, e as pessoas pensavam que aquilo era o normal, que aquilo era o certo, que aquilo era o bom, que aquilo que dava realização, que dava alegria. E são justamente os pais de família que sabem que desgraça tem sido as drogas, que desgraça tem trazido aos lares, às famílias, essa sexualidade desenfreada. Que males tem trazido às famílias essa revolta dos jovens, porque veja bem, a revolta da juventude, a revolta dos jovens contra os seus pais, começou a acontecer justamente na década de 60, foi lá que começou. E mais ainda, meus irmãos, um verdadeiro culto a Satanás começou naqueles tempos, começou devagarzinho, começou pequenininho, começou assim muito sorrateiro, não se mostrando tanto, mas foi crescendo, a ponto de hoje ser declarado, a ponto de hoje ser descarado, a ponto de hoje ser apresentado nas televisões e em novelas, e vocês sabem disso, e vocês veem isso, infelizmente, nós estamos constatando esse fato, é o descaramento do inimigo. É o descaramento do inimigo, é o joio. E aí eu quero dizer a você, é por esta razão que acontece todo esse sofrimento. Eu não quero falar aéreamente. Sabe por que do sofrimento do seu coração? Sabe o porquê da desgraça? Vou falar a palavra pesada, a desgraça que aconteceu no seu casamento, que aconteceu na sua família, que aconteceu com o filho, que aconteceu com a filha, que aconteceu com o marido. Sabe o porquê dessa desgraça? Porque justamente o inimigo de Deus, sujo que ele é, quando Deus semeou o trigo do seu espírito na nossa geração, ele veio e covarde semeou também o joio para estragar a nossa geração. E hoje nós estamos soterrados, como o exemplo que eu lhes contei dos nossos irmãos lá no México. Graças a Deus, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está em nós, o Espírito do Senhor está agindo no nosso meio, a força do Espírito está imperando entre nós, mas ao mesmo tempo, nós estamos sendo soterrados por todas essas desgraças do mal que nos rodeia. E não nos rodeia longe, não é só a violência afastada, não é somente a violência na cidade, não é somente os assaltos na cidade, não é apenas a guerra lá fora, não, é guerra dentro de casa, é violência dentro de casa, é agressão dentro de casa, é infidelidade dentro de casa, é adultério dentro de casa, é bebida e alcoolismo dentro de casa, é droga dentro de casa, é prostituição dentro de casa, é revolta de filho com...
contra pai dentro de casa, é dentro da nossa casa. E se você vai olhar mais ainda, é dentro de você. É a tentação que pega você de todos os lados, que leva você para cá e para lá. É a confusão na sua mente, é a confusão na sua vida afetiva, é a confusão no seu interior. É você que sente o peso do mal, o peso do pecado. É você que é oprimido, é você que está triste, é você que está angustiado, é você que está às vezes desesperado, mesmo sendo do Senhor. Meus irmãos, isso tudo é o entulho. Nós estamos como que soterrados debaixo deste joio que o inimigo jogou sobre nós. Mas aí que está, no meio disto tudo, o Senhor quer que a nossa geração grite: eu sei que o meu Redentor vive. Diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive. E obrigado porque você aplaude, mas além disso eu quero que você continue dizendo e repita comigo agora: eu sei que o meu Redentor vive. E Ele aparecerá finalmente sobre a terra. Veja bem, não é palavra minha, nem é palavra do Apocalipse, é palavra de Jó. Jó tomado pela lepra, Jó oprimido até pela sua esposa e pelos seus amigos. É Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor está vivo e Ele aparecerá finalmente sobre a terra. Se Jó dizia isso, muito mais podemos dizer: sim, o Senhor, isso é para breve, Ele aparecerá sobre a terra, Ele vai intervir na face da terra, porque Ele disse: o Senhor virá e Ele arrancará o joio, Ele vai pegar esse joio e lançar no fogo para que o trigo possa se apresentar. Sim, meu irmão, é preciso que a nossa geração saiba disso e que a nossa geração proclame comigo: eu sei que o meu Redentor vive. E Ele aparecerá sobre a terra. Na minha própria carne eu verei a Deus. Eu mesmo o contemplarei. Meus olhos o verão, e não os olhos de um outro. Eu sei que esse trecho de Jó é usado também para Ezequias, quer dizer, quando nós fazemos aquela celebração dos mortos, antes do enterro. Mas eu quero dizer a todos, eu quero dizer aos meus irmãos sacerdotes, esse trecho não é apenas um trecho de Ezequias, esse trecho é uma proclamação, essa palavra é uma proclamação de ressurreição. Assim como Jó naquela ocasião exclamou assim, hoje o Senhor quer que a nossa geração proclame tudo isto, porque o que aconteceu na pessoa de Jó está acontecendo na nossa sociedade, está acontecendo na nossa geração. Por um lado, a nossa geração está oprimida, soterrada debaixo desse joio todo, mas por outro lado, graças a Deus, o Espírito do Senhor estava antes na nossa geração, e por isso nós sabemos que o meu Redentor vive, e Ele finalmente aparecerá sobre a terra, Eu contemplarei na minha própria carne eu contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de um outro. E o Senhor quer que nós proclamemos isso. O Senhor quer que nós vivamos esta esperança, mesmo sofrendo, mesmo com o coração apertadinho. Eu sei, não fique enleado nos seus problemas. Infelizmente, muitas vezes, e na renovação acontece isso também, porque você tem problemas, eu sei, e os seus problemas abatem em você. Você corre o risco de ficar ali girando em torno do seu problema, até a sua participação na renovação no grupo é girar em torno do seu problema. Você pensa que o seu problema é todo o problema do mundo. Eu sei que ele é duro, que ele é grave, que a situação da sua família, que a situação do seu casamento é muito pesada, mas meu irmão, você não pode ficar girando, minha irmã, você não pode ficar girando em torno do seu problema, não. Você vai inclusive atordoar e vai cair por cima do seu problema, você vai acabar sendo vítima do seu próprio problema. Não faça do seu problema uma arma, a vítima vai ser você.
Pelo contrário, o Senhor quer que você ressurja de dentro do seu problema. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Este é o grito da renovação. A renovação não é problemocêntrica, a renovação é cristocêntrica. Eu sei que o meu Redentor vive. E o meu Redentor está acima dos meus problemas, muito acima dos meus problemas. O meu Redentor está acima de todo esse soterramento que o inimigo covardemente jogou sobre mim, a minha família, a minha geração. Eu não estou sofrendo sozinho, não. Os meus vizinhos, os meus conhecidos, os meus parentes estão sofrendo a mesma situação, porque foi o inimigo que jogou esse joio todo covardemente, sujamente em cima de nós. Mas eu sei que o meu Redentor vive, que Ele é poderoso sobre tudo isso. Ele só está aguardando para intervir e expulsar o inimigo. Ele só está esperando a hora certa. Ele quer salvar todos, como nós dizíamos ontem. Ele quer trazer todos para a arca da salvação, para depois Ele intervir. E só por isso que não interveio até agora, só por isso. Mas o meu Redentor haverá de intervir, e como diz a palavra, Ele mesmo aparecerá sobre esta terra. Ele vai intervir na face da terra. E nós podemos dizer como Jó: eu o contemplarei na minha carne, com os meus olhos e não os olhos dos outros, eu verei a Deus. E é verdade, meu irmão, e é verdade, minha irmã. Não se deixe abater pelos problemas, e não pense que o seu problema é o único do mundo. Não, esse é um problema que caiu sobre a nossa geração, mas eu sei que o meu Redentor vive. Diga comigo: eu sei. E Ele aparecerá sobre a terra, e eu contemplarei a Deus. Na minha própria carne eu contemplarei a Deus. Eu o verei com os meus olhos, não outro, mas eu mesmo. Não os olhos de outro, mas os meus olhos. Sim, os meus olhos verão a Deus, porque o meu Redentor vive. Uns dias atrás, vocês aqui no Rio de Janeiro tiveram uma visita da Maria Pavlovic, não sei se é assim que se pronuncia, uma daquelas moças, quando eu mesmo disse, uma daquelas meninas, uma daquelas crianças, que hoje não são crianças, que receberam e têm recebido desde 1981 as aparições de Nossa Senhora lá em Medjugorje. E vocês tiveram essa graça, ela esteve aqui no Rio de Janeiro. E uns tempos atrás, no mês de agosto de 92, o jornalzinho de Medjugorje publicou uma coisa que eu já sabia na primeira parte. Eu não sabia que Medjugorje falava sobre isso, e para mim foi uma grande alerta. Talvez você já conheça isso, mas é importante nós trazermos agora, neste momento, este fato. Eu quero ler até, em vez de falar, eu quero ler, para ser bem fiel ao que está escrito aqui. Em finais do século passado, o Papa Leão XIII teve uma visão. Ele viu Satanás diante do trono de Deus. E Satanás desafiava a Deus, pedindo-lhe que concedesse a ele algum tempo de reinado sobre os homens, e garantindo a Deus que, se esse tempo lhe fosse dado, ele conseguiria destruir a igreja e conquistar a humanidade. E veja quem foi que teve esta visão. Desculpe a expressão, não foi uma pessoa neurótica qualquer. Não foi. Desculpe também a expressão, não foi nenhum beato, nenhuma beata. Foi Leão XIII. E vocês sabem o pé no chão que era Leão XIII. Vocês conhecem a encíclica social de Leão XIII. E quem conhece um pouquinho da vida da igreja e dos papas, sabe quem foi Leão XIII para a igreja. E foi a ele justamente que Deus deu
esta visão. Ele viu na visão Satanás se aproximando do trono de Deus e desafiando a Deus e pedindo um tempo e desafiando e dizendo que se o Senhor me conceder este tempo de reinado sobre a terra, sobre a humanidade, eu vou destruir a igreja e vou conquistar a humanidade. Leão 13, em sua visão, testemunhou que Deus aceitou o desafio. E Deus concordou em conceder a Satanás o reinado por um século. Porém, Deus lhe afirmou: você não conseguirá alcançar os seus objetivos. Você não destruirá a igreja. Você não conquistará a humanidade. Assustado com aquela visão que havia tido, nítida e bem detalhada, o Papa Leão XIII determinou que a partir de então fosse obrigatoriamente rezada no mundo inteiro, ao final de todas as missas, a conhecida invocação: São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Muita gente, que nasceu antes de 67, se lembra que nós rezávamos essa oração no final da missa, algumas vezes em latim, muitos outros padres em português, mas nós rezávamos. Em toda a missa, no final da missa, se rezava essa oração. Foi o Papa Leão XIII que ordenou que se recitasse em todas as igrejas. E por quê? Por causa da visão que ele teve. Continuando a oração: ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e todos os seus espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Esta oração fez parte da missa cotidiana até o Concílio Vaticano II, quando então foi retirada. Veja agora a segunda parte, que eu não sabia, fiquei sabendo por esse artigo. Muitos anos depois, em Medjugorje, Nossa Senhora confirmou a veracidade da visão de Leão XIII. Ela disse a Mirjana que Satanás se aproximou um dia do trono de Deus e pediu autorização para provar a igreja durante um certo período, com a intenção de destruí-la. Disse Nossa Senhora: Deus permitiu que Satanás a provasse por um século, mas disse-lhe: tu não a destruirás. Continua Nossa Senhora: este século em que vocês vivem encontra-se sobre o poder de Satanás. Veja como as coisas se confirmam. Lá foi Leão XIII, aqui a aparição de Nossa Senhora falando a uma das moças que recebe as aparições, a Mirjana, dizendo a mesma coisa, contando o mesmo fato, que um dia Satanás se apresentou diante de Deus. Portanto, não foi apenas uma visão, foi uma realidade. E desafiou Deus, e pediu a Deus um tempo, e Deus lhe concedeu um século. Então Nossa Senhora disse, e veja o grave daquilo que ela está afirmando: este século em que vocês vivem encontra-se sob o poder de Satanás. Mas veja como continuou o que Nossa Senhora disse: mas quando se realizarem os segredos que lhes foram confiados, o poder de Satanás será destruído. Satanás está perdendo o seu poder, e por isso ele tornou-se agressivo desta forma. Ele destrói casamentos, provoca litígios entre os padres, obsessiona pessoas e as mata. Quantas pessoas obsessionadas, verdadeiras obsessões, acabam se matando, acabam se suicidando. Jovens mesmo acabam se suicidando. E Nossa Senhora disse tudo isso. E por que isso está acontecendo? Por que esses problemas no casamento? Por que esses problemas na igreja? Porque Nossa Senhora diz: Satanás está perdendo o seu poder. Ele sabe que o seu poder já está no final. Por isso ele tornou-se assim agressivo desta forma. E então destrói casamentos, provoca litígios entre os padres, obsessiona pessoas e as mata. Portanto,
disse Nossa Senhora, protejam-se com oração, com jejum, principalmente com oração comunitária, retomem o uso da água benta, ponham objetos bentos em suas casas e principalmente a récita do rosário. Não é verdade que explica muita coisa? E eu quero dizer a você, a situação que você vive, talvez até mesmo de desmoronamento do seu casamento, ou então a convulsão no seu casamento, não é apenas uma questão humana, não é apenas problema dele ou dela, esse é um problema espiritual, é um problema sobrenatural, é um problema de opressão maligna. Ele, justamente como disse Nossa Senhora, está furioso porque o seu tempo está terminando e por isso ele vem com toda a sua força e ele quer realmente destruir-nos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.